Bom, gente, eu vim trazer mais uma resenha para vocês de um livro que eu amo super. Não só porque esse livro conta a história da Nigéria, mas porque esse livro é da minha autora preferida, minha autora do momento. Mas antes de eu falar para vocês desse livro, eu acho importante que vocês leiam o livro do Chinua Achebe, que é O Mundo se Despedaça. Eu já fiz resenha dele aqui no canal, então eu acho importante vocês terem uma ideia de como a Nigéria foi colonizada, de como foi esse processo, essa transformação cultural que rolou na Nigéria, não só cultural, né, social, econômica, enfim, para depois lerem o livro da Chimamanda. Eu acho que, sei lá, eu acho que faz mais sentido. O livro da Chimamanda é O Meio Sol Amarelo e eu vou contar por que ele tem esse nome. Bom, a Nigéria era dividida basicamente em duas regiões, norte e sul. A região norte era mais de muçulmanos, agricultores, camponeses, enquanto a região sul era região de cristãos, e era uma galera que tinha mais grana, né, que tinha muitos, que frequentava a universidade, porque ele tinha muitas universidades, então tinha essa diferença cultural, além da religiosa. Tem o fato também de que ali na região sul da Nigéria eram onde extraíam petróleo. Então era uma região muito rica, com uma galera muito rica, uma galera muito de um poder aquisitivo muito alto. E essa extração de petróleo, além deles extraírem o petróleo, eles refinavam também. E era isso que sustentava a economia do país, né? Era isso que mantinha a economia do país. Acontece que a galera do Sul, em algum momento, decide que quer ser um estado independente. Ou seja, eles querem criar um estado e se separar da Nigéria. Mas acontece que esse estado ali, essa região, ele quer abastecer a economia do país. Então, se eles se emancipam, o que será do resto da galera, né? O que vai acontecer com aquela galera que está lá no outro extremo do estado, do país? E aí, creio eu que no intuito de criar uma lei que desse a emancipação e formasse o estado de Biafra, a galera do Sul dá um golpe. Então, os militares do Sul dão um golpe de estado e retiram o general que estava no poder. E aí, eles vivem em Biafra como se Biafra já fosse um estado mesmo, independente, né? Então, a ideologia, o modo de vida, as relações internacionais, embora alguns países não tenham reconhecido o Biafra como um estado, outros países reconheceram. Então, essa galera aí ficou no poder por algum tempo, né? O símbolo de Biafra era um meio sol amarelo, é o símbolo da bandeira. Por isso, esse título aqui, ó, Meio Sol Amarelo. E nessa capa aqui ainda a gente tem um solzinho aqui, né? Era por isso. Acontece que a galera do norte, não satisfeita, porque eles tinham levado um golpe, né? Então, nada mais justo do que ficar incontente. A galera do norte, insatisfeita, dá um contragolpe. No que eles dão um contragolpe, assume o poder, eles saem exterminando geral, todo mundo que era a favor de Biafra e até mesmo as etnias que ficavam mais ao sul. Então, se tinha uma etnia, mesmo que ela não apoiasse as ideias da criação deste estado, mas ele pertencia à etnia que estava na região sul, os nortistas saíam matando, estuprando crianças. Algumas crianças eles levavam para o exército, né, recrutava algumas crianças, incendiava as vilas, tacava fogo em tudo, enfim. E em algum momento também eles vão acuando o pessoal do sul. Então, eles fazem uma barreira tão grande, de um modo que a galera do sul vai ficando sem comida. A comida não vai chegando, a galera vai ficando com fome, vai ficando fraca, frágil, alguns vão morrendo por causa da fome. Se vocês jogarem aí no Google, vocês vão ver, procura aí Guerra de Biafra. Vocês vão ver uma galera assim já muito magra, as crianças, as mulheres, os homens, bem magros, bem desnutridos, bem fracos. Então assim, a galera do norte foi estratégico, né? Eles conseguiram minar o exército de Biafra.
Biafra, né, eles recebiam algumas ajudas externas, então eles recebiam armas, eu acho que da França, salvo engano. Eu já li esse livro tem um tempinho, gente, então me desculpa se eu estiver equivocada, mas eu acho que é a França que enviava algumas armas para Biafra. Então, assim, os países de cá, da Europa e da América, tinham uma parte nesse, sempre, né? Uma parte nesse conflito. Uns incentivavam, enviavam armas, outros faziam oposição, enfim. Tudo por causa do petróleo, né? Porque, no fim das contas, eles não estavam preocupados com a Nigéria em si, com a população ou com a criação do Estado de Biafra. O interesse por detrás era e sempre será o petróleo. Então, assim, a Nigéria acabou envolta nesse conflito por causa de petróleo, mas quem estava por detrás ali é sempre a galera da Europa, né? Muita gente morreu na Nigéria. A história é narrada por 3 personagens. A Olana, que é uma professora universitária, e aí ela também é muito rica, né? Acontece que ela vai ficando pobre por causa da guerra e tal. Então, o palácio, a mansão que ela morava, ela teve que abandonar, né? Os pais foram para os Estados Unidos, eu acho que foram para os Estados Unidos. Então, o padrão de vida dela caiu em função da guerra. Mas ela vai narrando os fatos de acordo com a perspectiva dela. Uma professora universitária com poder aquisitivo bem alto e que era a favor da República de Biafra. A história também é contada da perspectiva do estrangeiro. O Richard, ele é fotógrafo e está na Nigéria a trabalho. Então, ele começa a contar os fatos de acordo com a perspectiva dele de estrangeiro. E tem ainda a história narrada pelo Ugu, que é uma criança. O Ugu, ele saiu da aldeia dele para trabalhar na cidade, porque ele precisava de dinheiro para ajudar a família. E aí o Ugu, ele vai trabalhar na casa de um professor. Depois a gente descobre que esse professor é o marido da Olana, né? Mas o Ugu é uma criança de cerca de uns 10 anos. E ele vai contando os fatos conforme ele vai ouvindo na casa do patrão. Então ele vai ouvindo, ele participa de alguns encontros de professores universitários, ele ouve os comentários. E aí assim ele vai narrando os fatos de acordo com a perspectiva dele, que é de uma criança. Bom, eu recomendo muito a leitura desse livro. É importante a gente ver outras narrativas, né? Ver outras histórias e ver o que o processo colonial fez não só com o nosso país, Brasil, mas com outros países também. E como isso foi tão, assim, cancerígeno, sabe? Como que foi uma chaga na história daquele país. É bom também para a gente conhecer um pouquinho da cultura, né, da Nigéria, porque a gente tem uma visão do continente africano, que é uma visão também muito embranquecida, é uma visão que passa pra gente, mas que não corresponde à realidade. A gente tem uma visão muito ruim do continente africano. A gente tem sempre uma visão de guerra, de pobreza, de fome, de deserto. Mas quando a gente pega esse livro aqui, tanto esse quanto do Chinua Achebe, a gente percebe uma riqueza cultural, a gente percebe riqueza econômica, sabe? Enfim, tem muita coisa pra gente aprender e pra gente decolonizar nosso modo de enxergar o continente africano. E a dica de hoje é conhecer um pouquinho mais da Nigéria por meio deste livro aqui que eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Espero que sintam vontade de ler o livro e se aprofundar mais na história desse país que eu tanto amo. E também conhecer mais a Chimamanda, né? Porque ela é uma autora perfeita. Ela consegue te envolver na história e tem hora que a gente não sabe de que lado que fica, né? A gente se envolve, pelo menos eu me envolvi muito com os 3 personagens. E aí tinha hora que eu tinha raiva de um, mas eu gostava, ao mesmo tempo eu gostava, e tinha um afeto, um carinho. Bom, é isso, gente. Não vou falar mais não, porque senão eu vou acabar falando demais e dando spoiler, falando coisas que eu não deveria falar. Fica aí a dica, espero que gostem desse vídeo. Até a próxima resenha.